bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas. Logo no comecinho do capítulo, tem algumas passagens evangélicas que vai falar sobre conhece-se a árvore pelos frutos. Uma coisa aparentemente assim, simples e óbvia, né? Óbvia. Como tudo, os ensinos de Jesus eram assim, as coisas mais simples da vida, que todos compreendiam ali só de olhar, de enxergar, né? É tudo tão simples, mas às vezes a gente dá uma complicada, né? Então, se a gente observar a natureza e ver uma mangueira, uma árvore, né? Uma mangueira, ela vai dar mangas. Ela não vai dar maçãs, ela não vai dar bananas, né? Ela não vai dar um fruto diferente daquilo que é da espécie dela. Então, nós, enquanto espíritos, né? Nós também temos os frutos que nós vamos produzir, bons ou não, né? Quais seriam esses frutos? São as nossas ações. Então, nós vamos ser conhecidos, né? Espiritualmente falando, né? A nossa marca espiritual vai estar, ela vai estar impressa nas obras que a gente faz. Assim como materialmente falando, os nossos filhos, né, que são os nossos frutos, eles carregam lá na sua biologia os nossos genes, né? Então, é tudo muito simples, o princípio é sempre o mesmo, a gente é que vai fazendo de conta que não entende ou sei lá o que acontece, né? Mas vamos então à leitura. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figo dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. E lá para frente também, essa passagem está em Lucas, né? Em Mateus está assim, olha. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos vos conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Então, esse está em Mateus. E também Mateus, né, só que em outro momento, e também em Marcos, vem registrado da seguinte forma, também tratando da mesma temática. E respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: Olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes des crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. E agora a gente vai fazer aqui a leitura da interpretação muito sucinta que o Consolador nos dá, porque
como falamos na introdução, né? Uma razão um pouco mais apurada, à luz da razão, a gente já vai entender o que Jesus quis nos ensinar, né? Observando a natureza, a gente vai observar que nada vai produzir algo diferente da sua natureza, né? A manga não vai produzir a mangueira não vai produzir uma maçã, né? Ela vai produzir uma manga. Então, vamos pensar nas pessoas, né? Que são o quê? As pessoas encarnadas estão encarnadas com a alma, né? A alma é o espírito encarnado. E quando a gente está desencarnado, a gente continua sendo exatamente o que é, só que sem o corpo físico. Então vamos imaginar no móvel das pessoas, nas ações das pessoas, no ânimo, né, na alma, o que anima as pessoas a fazerem as coisas que elas fazem, as suas atitudes. Aí a gente vai analisar quais são essas atitudes, são boas ou não são boas? Se aproximam de tudo que Jesus nos ensinou, né? Se aproximam das leis da natureza, que são as leis de Deus, ou se afastam? Então, para a gente ter uma noção de qual é a verdadeira, né? A verdadeira persona que está ali por trás, animando aquele espírito, é só submeter esse critério, observar o resultado dessas ações, que seriam os frutos, né? São positivos ou são negativos? E pior ainda, o agravante que a gente ouviu aqui é que tem aqueles casos que não produz bons frutos, mas por quê? Por imaturidade, né? Então vamos mais uma vez fazer uma analogia observando a natureza. Quando a gente vê uma árvore ali frutificando, alguns frutos, né, ficam, né, amadurecem, ficam lindos, grandes, saborosos. Mas nem todos, né? Numa árvore inteira tem alguns que morrem antes de se tornar aquela bela fruta, né? Então vamos observar. Tem uns frutos ali que são contaminados, né? Os insetos furam ali, aí ele fica contaminado, alguma coisa, ele não vai adiante produzir aquele lindo fruto maduro que vai ser colhido. Alguns perecem ali pelo caminho, né? Ou seja, não chegam a amadurecer, né? Então vamos observar. Quando a gente produz ações que não são ali de acordo com o que Jesus ensina e que Deus espera de nós por estar de acordo com as leis, pode ser por dois motivos. Primeiro, na verdade, os dois motivos são um só, né? É a falta da maturidade. Ainda não está maduro o suficiente para dar aquele belo fruto, né? Mas tem uma situação que não está maduro por uma questão mesmo vamos dizer assim, uma questão ali de falta até de tempo mesmo, né? De falta de tempo, de falta de consciência, né? Enfim, por N motivos aquele fruto não está maduro o suficiente. Mas alguns casos que também, né, na verdade, a gente for pensar, né, assim, é um espírito que também não amadureceu, mas existem casos, que são esses casos aqui, de uma certa má fé até, de querer se passar por aquilo que não é, entende? Então aí tem essa possibilidade, né? Nós sabermos que não somos, que não produzimos bons frutos, então a gente sabe disso, mas por um motivo ou outro, que na final das contas é sempre o nosso orgulho, que faz com que a gente não queira se mostrar tal qual somos e queremos aí mostrar e causar em quem nos observa uma impressão mais do que a real, né? Então nós sabemos que nós não somos tudo aquilo, mas a gente quer que os outros achem que nós somos. Então, um subterfúgio que se pode utilizar é tentar se passar, né? Nesse caso, como está relatando aqui no Evangelho, até por uma certa má fé, né? Ou por uma simples ignorância também, tentar se passar por aquilo que não é.
Então isso é um pouco mais perigoso, né? Isso aqui exige muito de nós o conhecimento de nós mesmos, a gente começar a olhar bem para dentro de nós mesmos, para saber até que ponto aquela impressão que eu estou causando para o outro, ela é real, ou eu estou me esforçando para que ela seja real, ou ela é mentirosa, é só uma maquiagem que eu coloco para que as pessoas achem que eu sou aquilo que eu não sou, mas que eu gostaria de ser, né? E casos assim extremos e piores por má fé mesmo, né? Sei que não sou aquilo que eu estou professando ser, né? Mas por N motivos eu vou me passar para enganar, como a gente acabou de ler aqui, né? Então, olha, tá nessa última leitura aqui, olha. Então, tem uns que querem até se passar pelo próprio Cristo, né? Então, tem espíritos, e a gente percebe, né? Encarnados ou na espiritualidade, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque eles vêm e se apresentam ali, olha, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Os escolhidos no sentido, né, a gente sabe que não é nesse sentido de predileção. Os escolhidos no sentido daqueles que já fizeram a sua caminhada, né? Aqueles que já fizeram a sua evolução e que já conquistaram uma condição de estar mais próximos ali de Jesus. Seriam que a gente está falando escolhido, mas não na forma como a gente possa imaginar, né? Escolhido, escolho você e não escolho você. Isso não existe, né? No sentido de seleção, de privilégios, né? Isso a gente sabe que não existe. Então a gente tem que ficar atento ao que se produz, ao teor, né? Então, quando a gente ouve alguém falar, uma pessoa que tem o dom da palavra, né? Imaginemos, ela pode estar em qualquer setor da sociedade, ela pode estar falando à frente das religiões, ela pode estar falando nos palanques, né? Das universidades, nas salas de aulas das universidades, nas salas de aulas das escolas, elas podem estar falando nos congressos, elas podem estar falando na televisão, nas mídias, e elas estão, porque elas sabem que elas têm esse dom, né? Mas como que está usando esse dom? Né? Como que nós vamos saber? Vamos sair acreditando em todo mundo que fala bem, que é eloquente? A gente vai sair acreditando em todas as pessoas que têm uma capacidade de magnetizar multidões? Uma pessoa fazendo lá um comício na praça pública, um comício inflamado, maravilhoso, todo mundo fica ali. Como que a gente vai saber, né? Como que a gente vai identificar se o que aquela pessoa está falando é verdade, sai do coração, ou são palavras para iludir, para enganar, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai se utilizar desses ensinamentos do evangelho que a gente acabou de ler. A gente vai analisar o teor do que está sendo falado. O teor do que aquela pessoa está falando. Ele é positivo? Ele vai gerar concórdia ou ele vai gerar discórdia? Ele vai gerar polêmica ou ele vai gerar pacificação? Ele convida a concórdia ou ele convida a discórdia? Então a gente tem que analisar o teor, e não importa de quem seja. Pode ser a pessoa que está falando que, olha, pode ser quem quer que seja, a autoridade investida ali da terra, qualquer autoridade que seja. A gente tem que submeter sempre as palavras, né, o teor, seja escrito, o livro, né, que foi ali, olha, psicografia, não sei, um médium lá, não sei da onde, psicografou, nossa, que livro maravilhoso. E aí, a gente tem que, né, é interessante ler o livro, mas não ler o livro com, né, já acreditando que falaram que o livro é maravilhoso. É ler com o crivo da razão. E o crivo da razão a gente desenvolve como? Com estudo. Por isso que a gente tem que conhecer a doutrina pura, limpa, né? Para a gente saber se tudo que está escrito está de acordo.
Se tiver uma vírgula ali dizendo alguma coisa, mas isso aqui está ultrapassado, mas né, e tal, e não sei o que, a gente tem que se colocar a postos, né? E isso em tudo na vida. Sempre pensando que as teorias mais doidas, que mais se afastam da natureza, do simples, geralmente são as que mais são armadilhas perigosas, né? E as pessoas acham que a inteligência humana, quanto mais desenvolve a inteligência, né, mais a coisa vai superando a simplicidade, né? Enfim, mas a gente nunca esquecer que a simplicidade das coisas da natureza encerram a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está nas coisas mais simples da natureza. Qualquer teoria mirabolante, por mais argumentativa que ela seja, que se afaste daquela simplicidade da natureza de Deus, geralmente é uma armadilha perigosa. Então vamos aqui. Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza, né? Então mostra, né? E dize quem foi que te bateu. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem advertência aos homens. Com essas predições, como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. E para frente vai falar, né, desses prodígios aí, que na verdade nada mais era do que a mediunidade, né? Pra gente, era o dom da mediunidade. E para a gente encerrar, eu trago aqui essa leitura, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, pela mediunidade do Chico Xavier, né, do Espírito Emmanuel através do Chico Xavier. Portanto, o nome da leitura é Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar a semente dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações, né? O que foi dito. A gente tem que se conhecer para a gente poder saber o que nos move, né? Que são os nossos frutos. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque desde a antiguidade considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Né? Então, com essas palavras de Emmanuel, a gente encerra
o tema dessa noite, desse dia, né? Para que a gente reflita e que antes da gente sair por aí aceitando, né, pessoas que se colocam ali como sábias, como profetas, como isso, como aquilo, doutrinas, filosofias, né, teologias, enfim, que a gente use sempre esse crivo, né? Vamos ver, ouvir o teor do que está sendo falado para a gente ver se a gente vai seguir ou não. E também com relação a nós mesmos, sempre, né, através do autoconhecimento, como a gente leu e a gente deduz aqui, entende, né? A gente tem sempre que observar dentro de nós mesmos e ver o que é que nós estamos produzindo na nossa vida, né? Que tipo de educação estou dando para os meus filhos, que tipo de cidadão eu estou sendo na sociedade, que tipo de cristão eu estou sendo dentro da minha religião, que tipo de amigo eu estou sendo para os meus amigos, né? Que tipo de pessoa eu estou sendo no grupo que eu pertenço, o que eu estou produzindo. Então a gente tem sempre que tentar colocar em análise, né, olhando para dentro de nós mesmos, essas situações, que é para a gente ver se nós estamos aí, pelo menos, tentando produzir os melhores frutos que a gente possa, tá bom? Agradeço a todos, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Bom dia a todos, que todos estejam bem, e faço votos que todos estejam bem. E hoje nós vamos ver um texto do livro Contos e Apólogos, ditado pelo Espírito Irmão X e psicografado por Francisco Cândido Xavier. No capítulo 14, a lição do discernimento. Então essa palavrinha, né, tem um significado que eu vou ler para vocês pelo dicionário, né? Do dicionário. Perceber, discernir é perceber claramente, distinguir, compreender, perceber e entender, né? E essa palavra é bem importante para nós, né? Para todos, para sabermos identificar, né, o que é bom, o que é ruim, o que podemos e o que não é tão bom estarmos fazendo ou falando, né? E na Revista Espírita de 1860, um espírito deu uma mensagem falando também sobre o discernimento. E o título dessa mensagem é O Espírito e o Julgamento. A liberdade do homem é toda individual. Nasceu livre, mas essa liberdade muitas vezes é a sua desgraça. Liberdade moral, liberdade física, tudo ele reuniu, mas com frequência lhe falta o discernimento, aquilo a que chamais de bom senso. Se um homem tiver muito espírito e lhe faltar esta última qualidade, é absolutamente como se nada tivesse, pois o que faria de seu espírito se não pudesse governá-lo, se não tivesse a inteligência necessária para saber se conduzir? Se acreditasse marchar no bom caminho quando está no lodaçal, se pensasse ter sempre razão, quando muitas vezes está errado, o discernimento pode tomar o lugar do espírito, mas este jamais substituirá aquele. É uma qualidade necessária e quando não a temos, precisamos envidar todos os esforços para adquiri-lo. Ele assina como um espírito familiar. Então vemos aqui, né, a importância dessa palavra, né? Não da palavra em si, mas de nós sabermos identificar o que podemos, o que é melhor para nós fazermos ou não fazermos, dizermos ou não dizermos. E agora, então, eu vou ler a história do livro, né? A lição do discernimento. Finda a cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou-o zelosamente.
Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. E Pedro responde: sim, compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno. Jesus diz, né? Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos, acaso, quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável, imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente, as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Jesus sorriu complacente e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência. Então nós vemos que Jesus, né, está procurando auxiliar o apóstolo a não se precipitar nas decisões, né? Primeiro sugere refletir nas possíveis causas e quem seria o causador. Nem tudo que nos dizem corresponde à verdade, e as causas podem ser desconhecidas até pelos que estão fazendo acusações. Porém, mesmo assim, muitos de nós julgamos e condenamos por uma única falta que nós deduzimos que é uma falta, né? Às vezes não sabemos, né? O que nós vemos uma cena e tiramos conclusões muitas vezes, né? E é o que está acontecendo ali nessa história com o Pedro, né? Mas Jesus, que enxerga mais longe, né, está tentando fazer com que ele, procurando, né, auxiliá-lo a ver o outro lado da questão, né? Então, continuando, né, o pescador de Cafarnaum acentuou contrariado. O responsável devia espiar semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Né? Então, essa ideia, né, de estar ali fazendo a mesma coisa para o outro, vivenciar o erro que ele cometeu. Primeiro que nós nem sempre sabemos enxergar as situações, aí como o caso do apóstolo, né? E outras porque nós estaremos, não é com a agressividade que nós vamos conseguir educar uma pessoa ou colocá-la no seu devido lugar, né? Então, eu vou ler, continuando aqui, né? O pescador de Cafarnaum acentuou contrariado. O responsável devia espiar semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar.
Nesse ponto de entendimento, velha mendiga, que ouvia a conversação caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltados por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu indicá-la ao povo para a lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ambas estamos feridas e com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faz a justiça. Então veja que o fato era bem diferente do que estava sendo concluído ali, o que estava sendo concluído por Pedro, né? E Simão fala energicamente: e onde está o miserável? E o mestre, né, que o seguia, bondoso, diz: ali, não, foi a velhinha que falou, ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria, e apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que o observava sereno. Por trás da antiga porta escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Então Simão não perdeu a disposição para o ataque, né? Querendo fazer justiça, né? Agora colocando outra pessoa em julgamento e condenação. E Jesus procurou acalmá-lo, mas ele não ouviu. E então o que aconteceu? Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breves segundos estacou pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Seguiram o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado e em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, mestre, que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Então, o que Pedro fez, nós faríamos também? Corremos esse risco? Somos capazes de condenar qualquer desconhecidos, mas fazemos algo semelhante, né? Se nós não tomarmos cuidado, corremos o risco, né, de estar fazendo julgamentos que, em primeiro lugar, não é nem da nossa conta muitas vezes, né? Mas às vezes estamos ali até mesmo julgando quem mal conhecemos, né? Então, geralmente temos 2 pesos e 2 medidas, né? Ainda que temos muitas dificuldades de sermos justos e de cuidar dos fatos reais antes de agir e de preferir. E o que seria melhor é aprender, né, a perdoar, porque amanhã podemos precisar do perdão de alguém para não sermos prejudicados. E também precisamos considerar que todos nós erramos em certas situações. Afinal, estamos ainda aprendendo as questões básicas das conquistas espirituais, né? E também no livro Cartas do Coração, em que vários espíritos dão suas mensagens, e eles falam sobre
a palavra, né? O uso da palavra. E o livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier. E tem nesse livro tem um texto, uma frase de Tiago, né? Um versículo, capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. E agora tem um outro texto, né, que eu vou ler aqui. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de denunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de fugir às reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exalçar a confiança no céu, de ensinar o que seria útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem os outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. E sobre o palpite, Emmanuel tem a seguinte ensinamento: nunca te arrependerás de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. Também ele diz: examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. E Cassimiro Cunha diz: fala pouco, pensa muito, sobretudo faze o bem. A palavra sem ação não merece a ninguém, não esclarece a ninguém. E ele também diz: a palavra sem os atos é um cofre sonoro e oco. Evita o que fala muito e edifica muito pouco. Então, vemos todas esses ensinamentos nos trazem, né, o cuidado com as palavras, com os julgamentos, né, que aparecem porque a pessoa contou uma história de um fato ocorrido, que muitas vezes a pessoa está transmitindo o fato e já mudou algumas coisas, né, até por falta da lembrança total do que ouviu, e nós acabamos tirando conclusões também, né, que julgando outros. Mas será que nós gostaríamos que fizessem isso para nós? Será que nós gostamos de saber que estão fazendo conclusões errôneas sobre as nossas atitudes, os nossos intuitos? Então, esse texto eu considero muito importante para o nosso dia a dia e para o aproveitamento, né, da nossa encarnação. Cuidar das palavras, porque as palavras também surgem dos nossos pensamentos, da nossa maneira de encarar a vida, né, e as situações. Então, pelas palavras nossas, podemos verificar o que precisamos estar mudando em nós. Basta observarmos o que dizemos. Espero que todos tenham uma boa semana e uma semana de paz e boas realizações. Boa noite a todos.